Você quer começar a investir em ações para se aposentar, mas descobriu que tem mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores. A pessoa está totalmente perdida, não sabe por onde começar. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 empresas para você se aposentar, viver de renda e o melhor, começando a investir com pouco dinheiro. 3 empresas que todo investidor que pense em investir no longo prazo vai acabar tendo em carteira. E lembrando que isso não é uma recomendação nem de compra, nem de venda. Essa é a minha opinião, essa é a minha visão de mercado e de quem está aqui investindo todos os meses, está aqui no campo de batalha. Quando a gente fala em empresa, pensando aí no longo prazo de se aposentar, eu entendo que as empresas a gente vai carregar por 40, vai continuar investindo por 50, 60 anos ou até mais do que isso. Então é interessante que a gente invista em empresas de setores mais perenes. O que é setor perene? Setor perene são setores mais tranquilos, mais de boa na Bolsa de Valores. Por exemplo, o setor de energia elétrica, de bens e consumos e o setor bancário. Tem uma frase aí que eu acho muito interessante, que o melhor negócio do mundo é um banco bem gerido e o segundo melhor negócio é um banco mal gerido. Então essa frase aí, por si só, já explica muita coisa, Eu investir em banco, setor bancário, é um setor muito perene. A primeira empresa que eu já quero trazer aqui para você é a empresa do Banco Itaú. O ticker dela é ITUB3. A maioria das pessoas já conhecem essa empresa, é um banco aí bem famoso, um dos maiores bancos da América Latina. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, a cotação aqui do Banco Itaú, do ITUB3, tá por volta de R$30. Para você ser sócio de um dos maiores bancos da América Latina, você tem que desembolsar aí menos do que uma pizza, o que é muito interessante a gente já começar investindo e, como eu disse no começo do vídeo, com pouco dinheiro. Qualquer pessoa aí que já trabalha e tem algum tipo de fonte de renda vai conseguir desembolsar aí pelo menos R$30 para começar a investir em ações e ter aí uma carteira focada em aposentadoria, focada em trazer renda todos os meses. Descendo um pouco mais aqui, a gente percebe que o que ele trouxe aqui para o acionista, uma valorização muito interessante. Se tivesse investido aqui R$1.000 em 2014, esse dinheiro hoje seria virado, se transformado em R$6.435, isso considerando que você reinvista os seus dividendos, porque, querendo ou não, você reinvestir os dividendos é o que vai ajudar a potencializar ainda mais a rentabilidade da sua carteira. Então, além da ação ela te trazer um certo crescimento, você reinvestir os dividendos vai causar o efeito de bola de neve aí na sua carteira, acelerando ainda mais a sua aposentadoria. Descendo um pouco mais, a gente pode olhar a média dos dividendos distribuídos aqui pelo Banco Itaú. Média de 5 anos, ele distribuiu aqui 5,37. É claro que isso é a média dos últimos 5 anos, beleza? Mas aqui no ano vigente, que eu tô gravando esse vídeo, ele distribuiu até agora 8% em dividend yield. Mas o que você tem que se concentrar não é só isso. Vindo aqui para o site Oceans 14, a gente desce um pouco aqui e a gente consegue ver algo extremamente importante na hora de se avaliar uma empresa, que seria o quê? O lucro líquido. E o que eu quero que você veja é isso na hora de escolher a ação para colocar na sua carteira. Lucro líquido extremamente crescente. Por que você tem que ver o lucro líquido? Porque o lucro líquido é o que vai botar dinheiro no seu bolso e no meu bolso. É daqui que saem os dividendos. Então o que a gente quer ver é o quê? Um lucro líquido crescente, porque afinal de contas ninguém quer ser sócio de um negócio que não tem lucro, não é verdade? Se eu te chamasse para ser sócio de uma padaria junto comigo, a primeira coisa que você ia perguntar é se a minha padaria dá lucro. E é a mesma pergunta que você tem que fazer para as empresas que vão entrar na sua carteira. Será que é uma empresa lucrativa? Aqui no caso do Banco Itaú, pelo histórico do lucro líquido, você já bate o olho aqui, você já vê que esse gráfico aqui é muito interessante, apresentando lucro atrás de lucro, sempre crescente. E a segunda pergunta que você tem que se fazer é uma empresa muito endividada? No caso de Banco Itaú, eu já sei que não é uma empresa tão endividada, é uma empresa com uma dívida extremamente controlada, mas que não fique só nas minhas palavras. Você tem que entrar no RI da empresa e analisar, verificar se essa empresa é endividada, se não é, beleza? Mas aqui a gente já bateu o olho, já viu que é uma empresa lucrativa. Se você quer se aprofundar mais em aprender como você pode analisar ações, fundos imobiliários, ações lá nos Estados Unidos, REITs, estoques, enfim, renda fixa, vou deixar o link do meu treinamento aqui na descrição do vídeo, caso você tenha interesse em se aprofundar um pouco mais
nesse tipo de assunto. Quando a gente fala em aposentadoria, é imprescindível que a gente tenha uma parte da nossa carteira de investimentos alocadas em ações. Você pode ter ali renda fixa, fundos imobiliários. É interessante que você tenha uma parte alocada em ações. Por quê? Porque ações elas têm essa capacidade de multiplicar em várias vezes o seu patrimônio. Não só apenas gerar dividendos. É muito importante na fase de acumulação. Fase de acumulação é a fase que eu tô, que provavelmente muitos de vocês estão me assistindo que é a fase que a gente precisa acumular dinheiro, a gente precisa aumentar o nosso patrimônio. Então ações, elas têm essa capacidade de multiplicar em 2, 3, 10, 20 vezes o seu patrimônio. Por isso é interessante que você coloque uma parte dos seus investimentos em ações. E a próxima empresa que eu separei aqui é a empresa de um setor também que é muito perene, que está no setor de energia elétrica, que é a ENGIE. O ticker dela é EGIE3. Essa empresa ela é líder em energia renovável do país. Ela atua em geração, comercialização e transmissão de energia elétrica. Mas ela também tem a parte de transporte de gás e de soluções energéticas. E hoje a cotação da ENGIE tá por volta de R$40 no momento que eu tô gravando esse vídeo. Todo mundo sabe que a cotação ela vai variando aí no decorrer do tempo. E essa é a valorização que ela trouxe aqui para o acionista, uma empresa aí muito interessante no setor de energia, sempre gerando valor para o acionista, mas aqui o patrimônio dela, se você tivesse investido R$1.000 aqui em 2014, a gente teria um total acumulado, já considerando os reinvestimentos dos dividendos, de R$2.914. Acho que é esse tipo de empresa na nossa carteira, principalmente pensando em aposentadoria, sempre gerando valor, entregando bons dividendos, entregando bons resultados. E eu já mostrei para você que não é só isso que você precisa analisar aqui. Vindo aqui para o site do Oceans 14, dando uma olhadinha aqui no gráfico de lucro líquido, você pode perceber que aqui em 2002 ela teve aqui um ano ruim, um ano negativo. Depois de 2002, o lucro foi crescendo. Aqui em 2020 teve uma crise no mundo inteiro, teve aqui um saldo, um lucro meio ruim, mas depois voltou a crescer. E é esse tipo de gráfico aqui que a gente quer ver, principalmente no longo prazo, na empresa que a gente quer colocar na nossa carteira, pensando em aposentadoria. E a gente repara aqui no dívida líquida sobre EBITDA, que a dívida da ENGIE sempre foi uma dívida muito bem controlada. Em 2002, dá para perceber que a ENGIE teve um descontrole aqui da dívida, que foi o ano que ela teve o lucro líquido negativo, mas depois a dívida foi sendo controlada e continua aqui num patamar até bem controlado nos dias de hoje. O ideal é que esse indicador aqui, dívida líquida sobre EBITDA, fique abaixo de 3, beleza? Então esse é mais um parâmetro aí para você colocar mais um filtro na sua análise, e aqui tá bem tranquilo, você já bate o olho e você já vê que é uma empresa que é bem lucrativa, a gente viu o gráfico de lucro líquido, e aqui a gente está vendo que é uma empresa com endividamento bem de boa também. E aqui para o site do Investidor 10 a gente consegue perceber que o dividend yield dela nos últimos 5 anos, a média foi de 5,21. No atual, no ano vigente, né, ela já distribuiu aqui por volta de 7%. A próxima empresa que eu trouxe aqui para a nossa carteira de aposentadoria, para você viver de renda, é o famoso Banco do Brasil. O ticker dele é BBAS3 e esse aqui também dispensa comentários. Obviamente está no setor bancário. Esse banco que tem algumas peculiaridades, tem algumas curiosidades. Esse banco foi fundado em 1808, já passou aí por diversas crises. Entra governo, entra crise, sai crise, e ele continua apresentando bons resultados, por isso que eu trouxe ele aqui para uma carteira de aposentadoria. Eu acredito que esse banco continuará apresentando os bons resultados nos próximos 20, 30, 60 anos. Eu acredito nisso, tá bom? Então essa é a minha opinião pessoal. Um banco aparentemente bem robusto, que já se provou aí ao longo do tempo, veio trazendo bons resultados, e hoje a cotação dele está por volta aqui de R$58. Não é tão barato assim quanto as outras duas empresas, mas pelo valor que ele gera, eu acho que está num preço bem interessante. Qualquer pessoa acho que consegue desembolsar aí até R$60 para investir em um dos maiores bancos do Brasil. Para perceber aqui que ele trouxe um retorno bem interessante para o acionista, uma empresa sempre gerando valor, sempre gerando resultado. Se você tivesse investido aqui R$1.000 em 2014, a gente teria hoje um acumulado de 5.616. Mas lembrando, óbvio, que
Rentabilidade passada não significa rentabilidade futura, mas eu acredito que ele vai continuar se valorizando e distribuindo bons dividendos. Já aproveitando que eu estou aqui, se a gente der uma olhada no histórico de dividendos, a média dos últimos 5 anos foi de 7,32% em dividend yield e no ano vigente ele distribuiu aqui 7,87% em dividend yield. Mas como você já sabe, eu já disse anteriormente, o que importa é saber: dá lucro esse banco aqui? Dá lucro essa empresa? E eu abri aqui o histórico de lucro líquido e você pode perceber que sim. Aqui ó, em 1996 teve 2 prejuízos aqui, 95 e 96, deu uma escorregada o lucro líquido, mas depois disso ó, veio crescendo, crescendo, crescendo. Aqui também teve um não recorrente em 2016 e depois disso continuou crescendo. É isso que a gente quer ver em uma empresa que a gente vai carregar para o longo prazo. Empresa extremamente lucrativa. Indicadores de dívida aqui desse banco aparentemente está um pouco controlado, então é um banco que tem uma dívida um pouco mais baixa, mas é óbvio, lembrando sempre que não basta ficar aqui só nas minhas palavras, você não tem que pegar, não tem que ficar atrás de diquinha da empresa e analisar o RI, que é relacionamento com o investidor dessas empresas que eu tô te falando para você chegar à sua conclusão. Aqui eu tô te dando o caminho das pedras para você conseguir ter um norte, para você conseguir fazer a sua própria análise. Por onde você vai começar a analisar a sua carteira. Como eu sei que a galera tem muita dificuldade, eu preparei esse vídeo aqui. Eu ensino você a analisar a ação de uma empresa em 3 passos. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante aí na sua caminhada e escolher boas empresas e eu te vejo no próximo vídeo.